Em meio à escalada de tensão com os Estados Unidos, anunciado hoje pela manhã, o Irã começou nesta segunda-feira exercícios navais no Estreito de Hormuz. Essa operação é conduzida pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Por muitos países considerada uma organização terrorista, é um dos corpos militares mais controversos do regime islâmico. Isso vem segundo a mídia estatal Tasnim, que fala que o objetivo seria testar a prontidão das forças diante de possíveis ameaças militares dos Estados Unidos e de Israel. Importante e vem no contexto de um crescimento de tensões entre Teherã e Washington. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã e Omã, liga o Golfo Pérsico ao Mar Arábico. Ali tem um vídeo, mas é mais fácil se eu colocar aqui o mapa para que vocês vejam. Então, no sul do Irã, vocês veem que tem ali uma hidrovia, uma rota naval muito estreita, não à toa chamado de o Estreito de Hormuz, mas ali tem uma relevância tremenda. É um negócio estratégico porque uma parte grande do petróleo do mundo, incluindo o importado pelos Estados Unidos, passa por ali. Segundo, para dar uma ideia, a nossa apuração traz o seguinte: segundo a Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos, então estimativa do governo americano, esse é o ponto naval mais importante para o trânsito de petróleo. Ponto é uma tradução de choke point, o ponto de afogamento. Basicamente, o lugar onde se pode fechar uma rota de maior importância no mundo. Uma rota que dá para entender o porquê é muito crítica. Grande volume de petróleo dos países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Entre eles aí a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, todos dependem dessa rota para escoar grande parte da sua produção. São 20 milhões de barris de petróleo por ali todos os dias, 20% do consumo global. Em momentos anteriores de tensão com os Estados Unidos, o regime já havia ameaçado bloquear essa passagem. E na escalada militar que existe agora, parece ser uma coisa que surge novamente. E esse exercício carrega esse significado também simbólico. Isso enquanto Trump mantém a ameaça de ação militar sobre o Irã caso não se chegue a um acordo. Vai ter negociação amanhã, a gente já vai chegar lá. No fim de semana, Trump também publicou a imagem do porta-aviões USS Gerald Ford na rede social Truth Social. Creio que a gente tem aqui, temos aqui então, sem texto. Foi só essa a publicação de Trump então. Só o porta-aviões USS Gerald Ford destacado. Isso vem depois de um anúncio que haveria o envio de um segundo porta-aviões ao Oriente Médio. Agora parece estar confirmado que será o USS Gerald Ford. Houve perguntas de veículos de imprensa. A administração disse que não tinha nada a acrescentar às reportagens que circulavam, que diziam precisamente era o Gerald Ford que iria. A gente noticiou quando houve a cogitação do envio de um segundo porta-aviões. Na época se especulava que pudesse ser o George H.W. Bush, não o presidente falecido, mas o nome do porta-aviões que seria despachado. Não foi ele, foi o Gerald Ford. Isso também carrega alguma conotação aí. Vamos entender. Esse é aquele mesmo que estava no Caribe para a captura do Maduro. Ele é o maior porta-aviões do mundo, mais tecnológico. Os Estados Unidos têm dois tipos de porta-aviões. Um é a categoria Nimitz, que é a categoria menos tecnológica dos dois que estão em operação, mais antiga, e o outro é da categoria Gerald Ford, dos quais o primeiro tem o mesmo nome da categoria, Gerald Ford. Vai se juntar a um outro grupo de ataque. Vão ser dois porta-aviões que estão concentrados ali agora. O Abraham Lincoln já está ali no Golfo Pérsico, agora vem mais esse. Como a gente falou, estava no Mar do Caribe e participou da operação de captura do ditador venezuelano, então, o narcoterrorista Nicolás Maduro. Estava até programado antes para uma missão na Europa, mas acabou tendo um destino alterado, uma mudança de rota aí. O que significa que com a presença dele, olha, dois porta-aviões ali, 1/3 da frota da Marinha dos Estados Unidos foi mobilizada e uma parte grande disso indo ali para a região. São ao menos 18 caças F-35, 6 aviões-tanque, KC-135 também, se juntando a isso, partiram da base americana no Reino Unido, para o Oriente Médio. Enquanto isso acontece, as tratativas diplomáticas continuam. E isso também acrescenta peso a isso que a gente está vendo agora. Esse exercício militar foi anunciado logo antes de amanhã Abbas Araghchi se encontrar com Marco Rubio, que ficou na Europa depois da conferência de Munique que a gente estava cobrindo mais cedo no programa. Ficou na Europa então, Marco Rubio vai se encontrar com Abbas Araghchi, o seu homólogo, sua contraparte, o ministro das Relações Exteriores do Irã, amanhã. É uma nova rodada de conversa, dessa vez vai ser em Genebra, na Suíça, com mediação do Omã, que tem tradicionalmente sido, pelo menos desde esse segundo mandato do Trump, o país que intermedia as relações. O foco deve ser, como foi recentemente com o programa nuclear do Irã. O Irã tem se recusado a discutir outros temas, como a repressão aos manifestantes, um negócio que segue sem solução.
E é claro, o alcance dos mísseis balísticos, também de uma preocupação que não é só dos Estados Unidos, mas também de Israel. Enquanto isso, Marco Rubio chegou a afirmar que seria difícil chegar a um acordo. A gente tem ele aqui que passou pela Hungria mais cedo. Vamos conferir o que disse o secretário de Estado na Hungria. Tá aparecendo bastante hoje ele, né? Vamos lá. Look, doing a deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today. I mean, we have to understand that Iran ultimately is governed and its decisions are governed by Shia clerics, radical Shia clerics, okay? These people make policy decisions on the basis of pure theology. That's how they make their decisions. So it's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try. That's what the president is trying. I'm not going to prejudge those talks. I'm certainly not going to negotiate with Iran here in front of the press and on the stage. Our negotiators are on their way there now. They'll have meetings. We'll see what happens. We're hopeful there's a deal. The president always prefers peaceful outcomes and negotiated outcomes to things. He's a president that's shown his willingness to talk to anyone and meet with anyone. And I think there's an opportunity here to diplomatically reach an agreement that addresses the things we're concerned about. We would be very open and welcoming to that. But I don't want to overstate it either. It's going to be hard. Bom, aí a gente pula disso para, na sequência, o que tem sido as descobertas que vêm depois da repressão dos protestos. Foi um negócio cujas imagens chocaram o mundo, muitas delas a gente não podia sequer colocar no YouTube. A gente está falando de guardas armados que entraram em hospitais para terminar o serviço, balear manifestantes que já tinham sido encaminhados para hospitais em várias cidades. Agora a gente tem isso aqui, a Associated Press divulgou um balanço da repressão contra os manifestantes no Irã. Esses dados foram levantados pelo Comitê para Monitoramento da Situação dos Manifestantes Detidos. Então, quem apurou foi essa organização, é uma organização independente de direitos humanos, formada por ativistas do Irã. E aí vem os dados, mais de 50 mil pessoas presas sob suspeita de participação nos protestos do mês passado. Entre eles, já identificados aí, nome e sobrenome, CPF não deve ter porque, afinal de contas, não são brasileiros, né? Mas brincadeiras à parte, um assunto tão sério ainda mais. 107 universitários, 82 menores de idade, alguns com apenas 13 anos, 19 advogados, 106 médicos, professores, artistas, empresários e aí também até aliados do presidente Masoud Pezeshkian também estão nesse bolo, segundo a organização. Durante o apagão de internet que foi orquestrado pelo regime, também houve uma análise das forças de segurança, aparentemente, por câmeras de rua, lojas e drones para localizar os manifestantes em casa ou no trabalho. Uma coisa que a gente fala aí em pelo menos 2.200 nomes já confirmados tendo sido caçados dessa forma. A repressão total, segundo a Iran International, citando documentos internos, não dá para verificar de forma independente, mas é o principal veículo de oposição no Irã, cita até 36.500 pessoas alvejadas durante o pico da repressão nos dias 8 e 9 de janeiro. E aí a gente pode falar dos casos específicos. Nossa apuração aqui cita um, que é apurado pela Associated Press. Um homem com doença sanguínea grave, depende de medicação contínua, desaparecido há um mês. E aí os presos denunciam agressões, abusos de todo tipo, tortura da pior espécie, coisa que não seria inédita para o regime iraniano, uma coisa bem documentada por dissidentes. O que nos leva à pauta dos dissidentes, onde a gente pode ampliar isso para falar a respeito do seguinte: houve manifestações de grande escala também no exterior, na diáspora iraniana, em quem está fora do país, se manifestando contra o regime. Os dois maiores talvez tenham sido Canadá e Estados Unidos, com manifestações de grande escala em Toronto e Los Angeles. Eu creio que a gente tem as imagens, vamos conferir. Muito bem, vocês acompanham então, e essas são no Canadá. Conforme ali, e eu já havia conversado com o pessoal do Epoch Times em idioma persa, claro, o Epoch Times, fundado nos Estados Unidos, tem filiais em uma série de outros idiomas. Conversei com a Shazad, que já foi até entrevistada aqui nesse programa com tradução simultânea, de fato ela falava que manifestações de grandíssima escala estavam sendo agendadas. A gente não imaginava que poderiam ser tão grandes, mas também não surpreende de certa forma, apesar de imagens como essa serem sempre surpreendentes, ainda mais quando a gente está falando de iranianos no exterior. Mas fato é, existe uma minoria iraniana muito grande ali no Canadá, e é um país que também tem essa questão de engajar com a pauta. A gente também teve protestos em Los Angeles e outras cidades no exterior conforme a coisa expandia.